Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Marta Voltas, eu sou voluntária do projeto Acolher há 24 anos já. E antes de iniciar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou usando óculos de aro preto, cabelo curto castanho, estou com um cachecol, uma blusa azul e um batom vermelho. E sejam todos bem-vindos. A gente pede, por favor, que, se possível, deixar os vídeos ligados, né, e os microfones desligados. E as perguntas a gente combinou com o Dr. Michel, o Dr. Stefano, de a gente fazer no final para ficar mais organizado, tá? Então, em nome do Acolher, é um prazer recebê-los para a palestra Adoção na Era Digital, blindando laços contra o cyberbullying e riscos virtuais, a ser proferida pelo Dr. Michel Canuto, Sena, e o Dr. Stefano Scalon Cruvinel. Muito obrigada pela presença dos dois, eles são pessoas muito queridas, que já deram várias palestras, eu já tive a oportunidade de presenciar, e eu vou, sem mais, eu vou passar para a Cecília, ela é a presidente do Acolher, e obrigada pela presença de todos. Boa noite a todos, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Como a Marta falou, sou Cecília Zelic, sou voluntária do Acolher desde o ano de 2000 e, como ela falou, também atualmente eu estou como presidenta do Acolher. É uma imensa alegria estar aqui hoje com o Dr. Michel, o Dr. Stefano, e eu vou falar um pouquinho do que é o Acolher, né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1999 pela Bia Sete e Márcia Pauli, que eram técnicas do Fórum de Santo Amaro, né? E criaram o grupo a partir da necessidade que elas viam dos pretendentes e das famílias por adoção, né? A gente é um grupo formado exclusivamente por voluntários, né? Que doam seu tempo e seu saber em prol da adoção. As nossas principais atividades são as rodas de conversa para pretendentes, que é o acolhimento, e a parentalidade, que é para as famílias adotivas e pretendentes que passaram pelo nosso curso, né, que é uma outra atividade principal nossa. É um curso preparatório para pretendentes com duração de um semestre, né, são encontros mensais, e também a gente realiza palestras como essa daqui. Temos um atendimento para famílias que estão em estágio de convivência, né? E também a gente faz um trabalho de orientação e acompanhamento para aquelas famílias e mães, principalmente, que desejam entregar os seus filhos em adoção. E aí eu queria aproveitar para divulgar também uma campanha que a gente está fazendo na plataforma Apoia-se, que é buscando arrecadar mais recursos, né, para a gente poder manter e ampliar as nossas atividades e os nossos cursos, né, e tentando atingir um número maior de famílias e de pessoas, para que a gente possa, inclusive, divulgar as histórias bem-sucedidas na adoção, né? Então, você lembra? Depois eu coloco aqui no chat o link da campanha, porque eu preciso pegar aqui, porque eu não deixei pronto. E passo, para a gente não se alongar muito, passo de novo para a Marta apresentar os nossos palestrantes. Obrigada, Cecília. Então, sem mais, eu vou falar o currículo dos dois. É um breve currículo, porque ambos têm muitas coisas publicadas. Se vocês procurarem, vocês vão achar demais, mas aqui é só para dar uma introdução mesmo. Dr. Stefano Scalon Cruvinel, especialista em contratos e EMEA da FGV, auditor de processos, expert em tecnologia, BI e BA, com 52 certificações internacionais, conselheiro em órgãos para julgamento de subvenção de tecnologia. Isso é o resuminho, tá? Dr. Michel Canuto, ele é advogado, pós-doutorando em Direito Privado e Processual Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutor também em Direito na Universidade Federal do Mato Grosso e pós-doutor na UEMS.
e muito autor, os dois, ambos de vários artigos, e-books, eles têm vastas publicações. Então, sem mais, que a gente veio aqui para ouvir os dois, não a gente. Eu passo a palavra para vocês, doutor Michel, doutor Stefano, como vocês quiserem. Obrigada. Stefano, fica à vontade. Boa noite a todos, primeiramente. Uma honra estar aqui com a presença de todos. Acho que a primeira parte da estrutura da apresentação é entender que cibersegurança não é mais, nunca foi e não vai ser mais sobre proteger computadores, né? É sobre proteger pessoas. Os menores, não diferentemente disso, também precisam ter um nível de proteção mais alto para gerar uma visualização de segurança na sociedade. Infelizmente, hoje, a sociedade ela virou dependente dos dados. Nós todos estamos altamente dependentes de informações, de dados, de documentos, de fotos, de localização, de histórico, de dados familiares, de dados de crianças e de dados emocionais. Isso tudo faz com que, de alguma maneira, nos traga uma sensação de que perder esses dados pode ser tão grave quanto perder patrimônio, ou diria até mais. Então, esse tema de interseção, né, ele é extremamente rico, né, porque a gente está falando de adoção, nós estamos falando de menores, nós estamos falando de dados, de informações, de histórico, e essa interseção entre a cibersegurança e a adoção, ela é um mote necessário de ser reavaliado. Um ponto importante também é que os dados pessoais são extensões hoje da própria personalidade, não só das crianças, mas principalmente delas. Então, quando um dado vaza, não é mais uma informação que é exposta, é parte da vida de alguém. Então, esse formato que fale sobre criança, sobre família, sobre histórico sensível, é muito além de uma simples LGPD, tá? Eu diria que isso causa um histórico sensível, uma vulnerabilidade emocional que transcende, exaure ali o limite do razoável. Essa exposição, na minha visão, ela é totalmente indevida, tá? Para não falar ilegal. Então, o maior erro que nós podemos nos acometer ou acometer outras pessoas é entender que cibersegurança é um problema de software, de tecnologia, não é, tá? É um problema de comportamento humano, de governança, de responsabilidade, de cultura de organização. Cultura. Esse é um ponto que eu gosto muito de conversar com o Dr. Michel e com outros professores. Nós, no Brasil, a gente tem uma dificuldade do intercultural muito grande. Eu vivo isso cotidianamente dentro do judiciário, como auditor de processos, como conselheiro de tribunais e como parecerista, que os profissionais, os operadores do próprio direito não conhecem o direito. Os operadores do direito desconhecem as regras e operam um processo, às vezes, num muito argumento e muito pouca evidência de lastro. Então, essa interseção, eu acho que esse nível cultural, né, fazendo essa zona de interseção aqui com relação à cibersegurança não ser um problema de TI, mas ser um problema ético, um problema técnico, um problema de comportamento humano, ele leva a gente a acreditar que uma cultura organizacional vai gerar efetiva proteção jurídica. Obviamente, aqui o tema é para os menores, mas eu acho que esse tema ele tem exaurimento para outros formatos também. Então, para sintetizar os primeiros tópicos, depois vamos passar para o Dr. Michel, essa era digital transformou dados em ativos valiosos. E isso pode ser mal usado ou bem usado, mas vale muito dinheiro. Esses dados geram decisões, esses dados geram poder. Qual é o poder de saber antecipadamente o que vai acontecer num processo, com base em uma jurimetria avançada, num padrão de decisão de um juiz ou de um perito? Qual é o poder que você tem, e eu estou trazendo um pouco para o meu mundo, né, um mundo mais tecnológico, muito mais probatório, depois o Dr. Michel vai fazer essa interseção mais forte com o tema de adoção, mas esses dados, eles geram muito poder e possivelmente manipulações. E o que acomete diretamente todo o procedimento, né, de adoção de risco. Então, hoje as organizações não estão disputando mais mercado.
tá? Disputam informação. Existe uma diferença muito grande de dado e informação. Dado é aquela pepita de ouro bruta, sem lapidação. A informação ele já é aquele ouro lapidado dentro de uma joia. Então, as organizações estão disputando essa informação porque essas informações dão um diferencial competitivo. Essas informações dão, às vezes, um dumping ou não dumping com um concorrente. Então, isso é muito importante. Com essa revolução tecnológica, e eu digo e ressalto, revolução tecnológica que nós estamos vivenciando, nós já dessa geração, não somos da geração Z, a maioria das pessoas aqui, mas os nossos filhos, os nossos netos, né, que estão vivenciando essa geração, eles estão, de alguma maneira, me perdoe o português aqui, emburrecendo, porque está tudo muito fácil. O exercício livre do pensamento, essa semana tivemos outro evento, né, doutor Michel, né, proferindo uma aula para o mestrado e para o doutorado, falando do utilização responsável da inteligência artificial, né, como ferramental. Então, eu acho que hoje a velocidade da informação está absurdamente alta, mas também de informação ruim. E essa disputa por essa engenharia social, essa disputa de informação, ela está muito forte, a gente tem que ter mais zelo com relação à criança e o adolescente, né? As proteções legais que tem são muito frágeis perante a criatividade dos nossos bandidos, dos nossos criminosos, né? E o crime digital ficou extremamente sofisticado. Então, hoje tem golpe emocional, hoje tem clonagem, hoje tem engenharia social, hoje tem ransomware, tem invasões, tem deepfake, vazamento, sequestro de dados, e mais uma sopa de letrinhas em inglês que eu poderia ficar aqui 3 horas falando para vocês. Então, as pessoas hoje, né, o hacker hoje não está invadindo mais sistemas, ele explora um nível de comportamento humano para persuadir aquela pessoa de algo ou prever aquele comportamento para poder aí sim acometer-se de um delito e aí absorver ali um proveito econômico financeiro. Então, acho que a tríade de segurança que eu entendo é a confidencialidade, é quem pode acessar, né? Tem 4 palavras, 4 letras que modifica tudo, né? O quem, o que, o como e onde. Onde você está, com quem você está, o que você está fazendo e principalmente como você está fazendo. O como, o quem e o onde. O onde é a ambiência, muda tudo. Se está na ambiência errada, você pode, às vezes, se acometer até de um delito que você não sabe que está cometendo. Então, quem pode acessar aquela informação? Então, temos que evitar essa exposição, impedir acesso indevidos. Prontuários, processo de adoção, documentos familiares. Aí, doutor Michel, me perdoa, mas eu entrei um pouquinho na tua parte. Não é minha área de autoespecialidade, mas vou tentar me aventurar aqui para colaborar. Então, quem pode acessar aquela informação? Prontuário, processo de adoção, documentos dos familiares, né? Isso são informações ultra sensíveis, não são nem sensíveis mais, né? A integridade. Se essa informação foi adulterada, se essa informação é verossímil, vamos pegar isso, vamos fazer um paralelo com um processo. Estamos falando de uma ação judicial, um exemplo, fraude bancária, transitado em julgado favorável. E não fosse checado o Excel que o autor juntou no processo com números superlativos ou superdimensionados. Qual a confiabilidade dessa decisão judicial? Que não conferiu sequer a prova. Qual a confiabilidade do número que foi estabelecido pelo autor que tem interesse na causa? Então, essa confiabilidade, essa adulteração de provas, de evidências, de documentos, prints, arquivos, pode comprometer severamente o processo de adoção. Então, separando o segundo ponto, primeiro ponto, confidencialidade, quem pode acessar, segundo, integridade, né? A informação foi ou não foi alterada. Terceiro, e principal, que eu acho que é a tríade perfeita, é a disponibilidade, né? O sistema está funcionando, hospitais, tribunais, bancos, serviços públicos, para poder ter essa conformidade. Então, a LGPD hoje não é mais uma burocracia, eu diria que ela ainda é insuficiente para proteção plena, mas ela é uma proteção hoje humana, tá? Muito mais do que uma proteção sistêmica. Então, ela não foi criada para proteger a empresa, ela foi criada para proteger pessoas. E há uma desvirtuação da natureza da atividade fim da LGPD aqui no Brasil. E é importante a gente explicar a privacidade, autodeterminação informativa e dignidade humana, né? Felizmente, né, doutor Michel, fui representar, junto com outras pessoas, no Congresso, né, Internacional de Direitos Humanos, e fui falar
da dignificação da personalidade humana face a esses adventos dessas revoluções ou evoluções tecnológicas. Fui muito feliz em representar o Brasil nisso, e um ponto que eu acho importantíssimo, né, que o eventual vazamento não vai gerar um prejuízo financeiro, vai gerar, um prejuízo emocional, um constrangimento para aquele pai, para aquele adotante, ou para a pessoa a ser adotada. Então, isso vai gerar constrangimento, isso vai gerar exposição, isso vai gerar medo exacerbado, vai gerar dano emocional, vai gerar perda de confiança e um trauma, especialmente nas famílias, nas crianças e nas pessoas vulneráveis. E para encerrar essa primeira parte, eu acho que a reputação de uma pessoa pode ser destruída em segundos, né, com relação ao impacto que uma informação nociva pode propagar. Então, nessa era digital que a gente está vivendo, eu acho que o ponto mais importante é a confiança virou quase que um ativo financeiro e econômico. Então, a gente precisa voltar a ter confiabilidade nas informações, nos dados, para assim tomar decisões corretas. E eu acho que essa cibersegurança é basicamente um nível de responsabilidade civil que nós temos, previsto aqui no artigo 42 da LGPD, mas não é para proteger dados, é para proteger pessoas. Muito obrigado. Perfeito. Dr. Stefano, você trouxe diversas situações interessantes. Estava aqui pensando, né, o quanto é importante dialogar com a questão do processo de adoção, com a LGPD, com o ECA e com o Código Civil também. São matérias correlacionadas que a gente precisa hoje, com certeza, ter atenção máxima com isso. Eu lembro de um caso, pegando o gancho da fala do Dr. Stefano, um caso daquela questão que teve no campo de futebol uma exposição de crianças que estavam aptas ali para adoção, e aquilo deu uma confusão nacional, não sei se vocês recordam disso. Teve também a questão da exposição de criança e adolescente para adoção na internet, então é outra situação bastante sensível. De um lado, nós temos uma corrente que fala que isso aumenta, potencializa a visibilidade e a possibilidade de adoção, principalmente uma adoção tardia, e do outro lado nós temos também a corrente que fala que isso não é permitido, que isso vai ferir também a dignidade humana daquela criança ou adolescente. Então percebam que é um tema bastante sensível. Mas eu vou usar também o gancho da tecnologia do Stefano para falar de um assunto com vocês bastante sensível, antes de passar para a discussão de SNA, para a campanha de estímulo, de adoção e tudo mais. Vamos pensar o seguinte, a Marta já é uma pessoa que me acompanha há muitos anos, então ela já me ouviu falando isso na OAB Santo Amaro, em eventos, em outras instituições também, mas vamos pensar o seguinte, o processo de adoção, ele tem uma vertente vinculada ali com algo que nós podemos classificar nessa noite aqui como algo de não violência. Vamos imaginar que aquela criança adolescente, ela precisa, além do acolhimento institucional, além dessa reserva do Estado, nós precisamos também de algo não violento. E essa não violência, leia-se, desde o processo de adoção, desde o momento do estágio de convivência, até mesmo a efetivação dessa adoção. Mas o que me chama muito a atenção, e a vivência que eu tenho também, não sei se vocês sabem, o meu companheiro ele é juiz, né, ele já foi juiz da infância, hoje ele é juiz criminal, juiz das garantias. Mas o que acontece? Na minha, digamos assim, na minha convivência com ele, compartilhando esses momentos, eu percebi algumas situações bastante clássicas aqui, que eu vou jogar também na nossa aula, doutor Stefano, que é justamente isso. Nós tivemos o caso de uma criança que ela era soropositivo, então uma criança soropositivo que foi transmitida justamente no parto, não fez a manobra regular ali para fazer toda a parte de não transferência desse vírus para a criança. Então imagine a seguinte situação, o Dr. Stefano mencionou que esse estigma social, ele pode perseguir a pessoa desde a infância, na adolescência, na fase adulta e nas outras também. Então percebam que nesse caso em tela, de uma criança que já tem um HIV desde a fase inicial, como é que ele vai se portar na vida dele, como é que ele vai ter maturidade emocional e também sentimental para trabalhar com isso se essa informação começar a vazar.
E outros casos também, eu já acompanhei casos de criança que a mãe e o pai eram traficante, então tinha a indução de uso de cocaína para aquela criança adolescente. Então, assim, eu digo que tem um lado bonito do direito humanizado, dos direitos humanos, mas tem um lado também muito real, né? A mesma coisa quando eu falo de bullying, cyberbullying. São essas questões que quem tem a vivência ali do dia a dia vai entender muito bem do que eu estou falando. Então, quando nós temos todo esse trâmite aí do processo de adoção, até mesmo do estágio de convivência, e a questão do abrigo institucional também, eu concordo plenamente com o Dr. Stefano. Nós precisamos pensar em uma manobra, em um mecanismo, em um instrumento, para que nós possamos proteger também nossas crianças e adolescentes, desde o momento inicial ali, até mesmo quando ela está ali num processo de adoção. Porque no processo de adoção também pode acontecer muita coisa, na efetivação dessa adoção também acontece muita coisa. Outro exemplo clássico que eu trago aqui também para contextualizar é justamente, acabei de conversar com a doutora Cecília acerca do LGBTQIAPN+. Como é que uma criança dessa, dentro do acolhimento institucional e também dentro da escola, como é que nós vamos proteger uma criança dessa? Não estou dizendo que ela necessita de proteção o tempo todo, mas e se ela for alvo de violência naqueles momentos? Então nós precisamos simplesmente, nesse momento, ter um olhar mais crítico. E o que o Stefano muito bem disse, nós precisamos, além de ser operador de direito, nós precisamos entender também dessa matéria e nos tornar peritos também nesse ponto. O que é perito? Aperfeiçoar o conhecimento acerca daquele ponto. Então, eu concordo plenamente. Mas, vamos lá, vamos contextualizar para uma questão de homotransfobia dentro da escola. Então, nós temos ali o ambiente escolar, que também, conforme a Constituição, é um dos pilares ali que nós temos de segurança, que o Estado tem o dever, em coparticipação com a família, em colaboração com a sociedade, do pleno desenvolvimento daquela criança adolescente. Aí eu começo a pensar o seguinte: como é que eu vou desenvolver plenamente uma criança adolescente, sendo que aquela criança ou adolescente já traz consigo também uma mala ali de traumas, de feridas, de machucados, de coisas que não são... digamos assim, que uma criança ou adolescente não consegue fazer uma gestão daquela emoção toda. Então percebam que quando o assunto ele é incutido com cibersegurança, adoção, cyberbullying, digamos que ele não é tão bonito assim de se ver, digamos que é um formato de uma cebola que você vai ter que descascar. Eu tenho 2 psicólogas que trabalham comigo, a Michele e a Larissa, e elas sempre dizem a mesma coisa. O chão da escola, o chão do acolhimento é algo assim totalmente diverso do livro lá que você pode pegar de uma psicóloga forense ou de um advogado que escreve acerca de adoção, porque ali o que acontece tudo. Então nós temos hoje em ambiente também, não só do acolhimento, mas escolar, pessoas que estão sendo vítimas de violência sexual, e essa criança, em processo de adoção também, ela vai conversar com quem isso? Aí nós temos também a questão da escola. Hoje o instituto, a instituição escolar, ela está totalmente defasada nessa parte. Eu acabei de sair de uma banca de 5 horas e pouco de doutorado, que estava dizendo justamente isso. A dificuldade que nós temos hoje com a escola pública. A escola pública hoje, francamente, quando você entra como pesquisador, você não tem acesso a dados, você não tem acesso a pessoas para fazer pesquisa. Imaginem só a situação de uma criança que depende de um atendimento ou até mesmo de um direcionamento especializado dentro da escola. Então, assim, primeiramente que nós não temos valores e dispêndios do Estado para fazer isso. Segundo, que muitas vezes aquele grupo de gestão da escola, ele é totalmente engessado e não vai deixar entrar nenhum tipo de manobra nova. Eu ouvi na minha tese de doutoramento primeiro que alguns assuntos não eram para ser debatidos dentro daquela escola que eu fiz a pesquisa. Então, assim, começa justamente nesse ponto. A partir do momento que você não consegue, digamos, institucionalizar algo que necessita dentro daquela instituição, todo o procedimento já está fadado ao fracasso. Todo o procedimento. Mas, professor, o que nós podemos pensar acerca disso, né? Como é que uma criança dessa, que sofre violência dentro da escola, não tem assistência dentro da escola? E eu vou dizer mais para vocês, os professores não conseguem ajudar. O professor de escola pública trabalha numa hiper sobrecarga de serviço, o salário minúsculo, então nós estamos vivendo nesse momento aí
que digamos que é bem desafiador. Vocês sabem melhor do que a minha pessoa acerca dessa questão de adoção, porque vocês têm a vivência também como grupo de apoio. Mas pensem o seguinte, a partir do momento que eu tenho o meu ambiente escolar ali, que não tem portas abertas para institucionalizar alguma coisa nova, uma parceria, e parece até brincadeira o que eu estou falando, mas não é. Eu fui com a Universidade Federal lá na instituição, tentar uma abertura para fazer isso dentro da escola, e a resposta foi justamente essa. Eu vou dizer para vocês, não vou citar o município, não vou citar o estado, mas eu ouvi justamente isso. A prefeita do município não admite publicidade acerca do que acontece na escola. Eu vou repetir para vocês. A prefeita do município não admite publicidade dos dados e da ocorrência que ocorre nessa escola. A partir desse momento, você começa a agir como? Você tem um projeto, você tem toda uma universidade que vai te dar todo o arcabouço ali que você necessita, mas, ao mesmo tempo, você não consegue acessar a instituição. Ou você consegue acessar uma instituição para falar de um tema gravíssimo, mas eles pedem para você, professor, por favor, fala com um jeitinho todo carinhoso, não fala de violência aqui para a escola. Aí se você pega o índice daquela escola, violência sexual, violência material, todos os tipos de violências podem imaginar dentro daquela escola. Então não sou eu que estou indo tentar resolver uma questão, eu estava justamente acompanhado de uma universidade, com professores, com técnicos, com psicólogos, com tudo que vocês possam imaginar. E, infelizmente, o processo ele já começa a ficar comprometido aí. Mas, aí surge uma pergunta, qual que é a relação dessa questão de violência escolar com o processo de adoção? Plenamente, por quê? O ECA também institui que essa formação da criança e do adolescente na escola e na pré-escola, ela necessita ser acompanhada desde sempre. Então, como é que uma criança que já está dentro de um abrigo institucional, muitas vezes ela está ali também sem assistência, conheço abrigos maravilhosos, o de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul é excelente, mas eu fui em um do Paraná, não vou citar o nome também da cidade, que a mulher falou assim, aqui o sistema é o meu sistema, é um sistema antigo. Então nós trabalhamos assim, eu gosto que ninguém saia do acolhimento com formato de adoção, eu gosto de ver as crianças se transformando em adolescentes e adultas. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. A partir do momento que uma pessoa que faz gestão, comanda um acolhimento institucional, pensa assim, francamente, aí eu volto para a conversa do Stefano, para a fala dele, porque ele mencionou justamente isso. Como é que nós vamos fazer uma agilidade, como é que nós vamos agilizar um processo de adoção, sendo que todo o sistema educacional e às vezes até de acolhimento está comprometido. Sem falar nas violências múltiplas, violência sexual. Eu já atendi diversos casos de violência sexual dentro da escola. Aí eu vou dizer um negócio para vocês. A mesma gestora lá falou assim, professor, não divulga isso. Não divulga que foi um rapaz lá na escola, mostrou órgão genital para a criança, não divulga isso. Porque eu não quero que a minha gestão fique manchada. E aí, o que vocês pensam disso? Stefano, comenta aí um pouquinho também. Bom, você jogou uma bomba e jogou para comentar, né? Exatamente. Legal. Vou utilizar de poderes advocatícios aqui. Vou me empoderar dos poderes advocatícios e vou sair pela tangente. Eu acho que vamos voltar para o cerne do assunto que me é mais confortável. Eu acho Fica à vontade. Eu acho que o maior problema em toda essa situação de criança, adolescente, divulga, não divulga, há malefícios e benefícios em todas as verticais que se olha, né? Eu acho que o direito é bonito por causa disso, porque se você olhar por uma ótica, né, você pode olhar um copo meio cheio ou meio vazio sempre, né? Então, se você olha uma decisão judicial que não lhe é tão favorável, você tende ali a criticá-la, porque não é favorável aos seus próprios interesses. Se você identifica, vamos pegar um exemplo prático aqui dentro do judiciário, você tem uma sentença que baseou-se numa falta de prova técnica, então o juiz julgou materialmente uma ação sem perícia.
E o lado A, que está favorecido por essa decisão, ele não vai querer provocar qualquer discussão de nulidade. E o lado B vai provocar. Então, constitucionalmente, você vai ter dois pontos aqui. As partes não pediram perícia ou pediram, então o juiz tem uma materialidade adstrita e congruente à matéria técnica que ele não conhece. Então, vamos pensar em conjunto. Se você tem uma decisão, vamos olhar um copo meio vazio agora. Você tem uma decisão judicial e o juiz teria ali uma distrição e congruência, um princípio infraconstitucional, para poder seguir aquela materialidade técnica do perito que ele próprio nomeou. Tem que ser distrita a matéria técnica e congruente com o fato de ter próprio nomeado por uma capacidade técnica de julgar o tema. E o juiz resolve ir contra o laudo do perito, com a visão jurídica do livre convencimento motivado, então, e por ser o destinatário da prova. Então, veja só, nós temos dois conceitos que batem entre si, né, o livre convencimento motivado, o destinatário da prova, é o juízo, isso é inconteste, mas ao mesmo tempo tem a distrição e congruência da matéria técnica, e aí, qual ganha? Então, sob qualquer ótica, vão ter pontos positivos e negativos, não diferente nessas políticas privado-públicas com relação à adoção e a menores, né? Entendo que, voltando aqui à questão de cyberbullying, né, cibersegurança e responsabilidade civil, nesse tema, eu acho que o maior problema não é só o ataque, né, é a falta de preparo, né? Então, acho que a provocação que eu quero fazer para vocês aqui muitas organizações não têm uma política sobre esse tema, né, não treinam as pessoas. Então, se não tem política, não treina. Se não treina, não tem um plano de resposta. Se você não tem sequer a política, então não sabe como reagir na situação. Então, se tem um ataque, se tem qualquer tipo de vazamento, e aí, como que eu vou reagir sobre isso, né? Se eu não tenho política, não treinei pessoa. Se eu não treinei pessoa, eu não tenho um plano de resposta. Se eu não tenho um plano de resposta, eu não sei como reagir. E, infelizmente ou felizmente, o fator humano, nesse aspecto, continua sendo a maior falha. Esse que é o ponto. O elo mais vulnerável da segurança não é a máquina, é o comportamento nosso, comportamento das pessoas humanas. Então, clicar em link, utilizar a senha fraca, compartilhar indevidamente, cair em engenharia social, acaba expondo muitas pessoas ali a fragilidades técnicas, éticas e jurídicas, na minha visão, em uma tríade imperfeita de insegurança, né? Então, acho que a cibersegurança acho que é uma questão também ética para discutirmos aqui. Quem tem acesso a esses dados, né? Como que essas pessoas, esses dados são usados, né? Para qual finalidade vai usar esses dados? Transparência, confiança, responsabilidade pressupõem níveis de acesso. E quem confere e gere isso também tem uma responsabilidade, né, sobre essas informações. E é aí que está a zona cinzenta do perigo, porque às vezes, por desconhecimento, a pessoa se acomete de diversos riscos ali, inclusive na gestão da informação, na gestão desses dados. Então, a gestão da informação não está mais no gerente de TI da empresa ou da associação. A gestão da informação está em nós, em propagar informações que, às vezes, não são de todo verdade, não foram checadas ou, eventualmente, são dados sensíveis que você veio a ter acesso pelo próprio ITER laboral. Então, acho que a adoção, dados sensíveis, tem que haver igual a proteção redobrada. Não adianta. Se não proteger os dados que envolvem histórico familiar, dados emocionais, dados psicológicos das crianças, informações médicas de saúde, que são os dados das crianças e adolescentes, se acomete de muito risco. Então, proteger esses dados nesse contexto, na minha visão, é proteger quase que a história de vida da pessoa. Perfeito. E percebam, pessoal, a espinha dorsal de qualquer processo de adoção vai ser o ECA, né? Então, nós estamos falando aqui o tempo todo do ECA, mas nessa linguagem inter e multidisciplinar. Então, aqui eu vou dialogar com a tecnologia, como eu disse, com o Código Civil e com a Constituição. E, a partir de 2022 para 2023, eu dialogo também com o Código Penal. Mas como assim, professor? Eu vou dialogar com o Código Penal? Se vocês analisarem o artigo 146A do Código Penal, ele fala da inclusão do bullying e do cyberbullying dentro do Código Penal. E toda a experiência que eu tive nesse segundo doutoramento também pela UFPR foi que o processo de adoção, a criança e adolescente sofrem bullying sim, potencial, tanto na escola,
quanto às vezes na família também que está acolhendo, porque vocês sabem que muito estágio de convivência não dá certo, tem adoção também que não dá certo, infelizmente, então tem essa questão eivada aí de violência. Então, com o advento da tecnologia, nós temos a centralização ali dos dados, né? Então nós temos uma transição de um sistema que era um pouco mais antigo para o nosso sistema SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, percebam que a partir do momento que nós temos um sistema e que a partir do momento que o pretendente ali está preenchendo, né, aí tem aquele perfil desejado de uma criança de 2, 3 aninhos, uma criança branquinha, e a criança, às vezes, com a outra origem, pode ser indígena, uma criança negra ou preta, ela é excluída também desse cadastro ali pelos pretendentes, então tem que tomar muito cuidado com isso também. Então eu peço a vocês que a partir de hoje a leitura não posso fazer uma leitura mais de adoção somente acerca do ECA, eu preciso enxergar toda essa questão. Vamos lá, exemplo, um processo de adoção já consolidado e que teve devolução. O que eu estou falando? Eu estou falando de responsabilidade civil. Então, nesse ato dessa devolução, eu tenho a fixação ali de uma indenização, eu tenho um quanto indenizatório ali fixado também pelo artigo 186 do Código Civil. Professor, se for um caso de violência, de bullying, em ambiente escolar cerca do processo de adoção ou do estágio de convivência. Aí também eu estou falando da 13.185 de 2015, que é uma lei específica de bullying, mas francamente aqui para vocês ela não tem mais relevância. Se vocês tiverem a curiosidade depois de dar uma olhada, ela só vem trazendo verbos, ela só faz isso. Bullying é perseguição, picha, grafite, essas questões, mas ela morre aí, e hoje o que me interessa muito é justamente o Código Penal. É até estranho fazer uma menção do Código Penal com toda essa atualização, porque quando você vai referenciá-lo num texto, ele continua sendo Brasil 1940, e nós temos atualizações aí falando de bullying, de cyberbullying. Então percebam que tudo isso que nós estamos falando passa ou perpassa também pelo um viés inter e multidisciplinar. Mas, professor, e as campanhas e estímulos que estão previstas lá no ECA, no artigo 87 e lá no inciso 7º? O que o senhor pode falar acerca disso? Pensem comigo, a realização de campanha de estímulo à adoção, especificamente para crianças maiores e adolescentes, e grupos de irmãos também com mecanismos específicos de proteção ali, tanto da sua imagem, quanto dos seus dados sensíveis também. Então percebam, por mais que nós tenhamos aí uma boa intenção de fazer uma campanha de incentivo, estímulo também, de divulgação dessas crianças e adolescentes, nós temos que tomar muito cuidado também com essa fala que o doutor Stefano disse. Nós não estamos protegendo o direito, nós não estamos utilizando o LGPD ali com uma finalidade nula, nós estamos direcionando isso para a promoção da dignidade da pessoa humana também. Então tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com todo esse entorno também inter e multidisciplinar. Outro assunto que me chama muito a atenção aqui também é a busca ativa, e principalmente as ferramentas digitais nessa busca ativa. Então nós temos aplicativos oficiais ali, o A.DOT, né, A maiúsculo ponto DOT, que ele é desenvolvido pelo TJ do Paraná em parceria com a agência de adoção. Então esse aplicativo, de forma exemplificativa, o uso dele, ele vem sendo legítimo ali por tecnologia. Então, eu vou buscar ali por meio de uma plataforma que está na minha mão, no smartphone, no tablet, outro dispositivo, então eu tenho a acessibilidade ali. Mas, por trás de tudo isso, existe também essa nuvem aí, que eu digo assim, bastante densa, bastante preocupante, que nós não estamos pensando simplesmente no processo de adoção, nós estamos pensando em como proteger todo o arcabouço ali de dados que essa criança adolescente tem também. Eu presenciei também já um caso, eu presenciei vários casos de pessoas dependentes de cocaína, de crack, de outras coisas também. Então percebam quanto isso é sensível para a vida daquela criança, do adolescente. Porque em alguns casos a criança também chega no acolhimento institucional e ela também usa aquele tipo de substância. E ele também tem uma chance ali, uma possibilidade
de um tratamento, de tudo isso. E se um dia ele conseguir sair dessa questão de dependência? Será que eu posso expor isso para a vida pessoal dele? Será que o mercado de trabalho também, como é que vai ficar essa questão? Outro ponto também que eu trago como exemplo nessa parte são os adolescentes, que eu já vi diversos, com problemas psiquiátricos, esquizofrenia e outras questões também, que em alguns casos também surgem aí da questão do uso de entorpecentes também. Então, será que uma pessoa dessa não precisa de uma proteção, de camadas de proteção ali que nós precisamos buscar? Aí, como o Dr. Stefano muito bem disse, nós não estamos falando de sistema, nós estamos falando de pessoas. Se essa informação vaza, como é que a vida da pessoa fica? E o que eu digo bastante também nas minhas falas criança e adolescente são pessoas em formação. Se você coloca uma situação dessa na vida dela, será que ela vai ter estímulo? Será que ela vai ter gestão psicológica para fazer isso? Ou será que ela vai ter alguém para ajudar? Porque digamos que a lei ela traz uma coisa muito bonita, muito redonda para a nossa vida. Mas a nossa sociedade, o poder público também trabalha com binômio que todo mundo conhece, que é a possibilidade versus a necessidade. Então, a possibilidade do Estado custear e fazer todo o tratamento e a necessidade também dessa criança, do adolescente também buscando aquele tratamento. Tá? Então, aqui dentro também nós vamos falar da legalidade, que é essa exposição dessa criança e desse adolescente. Ela ocorre em ambiente controlado, com autorização judicial e estrita observância também do princípio da proteção integral. Então, percebam, por mais que nós tenhamos aqui todo esse rito, mesmo assim pode ocorrer algum tipo de vazamento de dados, pode ocorrer algum tipo de violência também acerca desse vazamento de dados. Então, o objetivo nessa nossa fala aqui é garantir justamente o direito à convivência familiar, mitigando o tempo de acolhimento também institucional. Então, percebam que a nossa fala não pode, ela não deve ser baseada simplesmente em questões vinculadas somente com o Estatuto da Criança e do Adolescente e também nem somente com as questões vinculadas com indenização. Eu sempre digo nas minhas aulas de Direito Civil que a indenização ela resolve em partes. Se você perde um ente amado, querido, será que se você receber uma indenização de 1 milhão, de 1,5 milhão, vai suprir aquela lacuna de você nunca mais ter acesso à pessoa que você ama? Né? Então, algumas situações no direito da recompensa, aí, por mais que seja um dano direto ou dano em ricochete, nós precisamos também pensar nessa questão do dano, né, da dimensão do dano. Será que esse dano, para uma criança ou adolescente que tem os seus dados vazados, isso vai ter uma implicância de qual proporcionalidade? E aqui também eu aproveito para mencionar um outro caso que eu ando vendo bastante, que é a pornografia de vingança dentro das escolas. Eu sei que isso pode ou não estar correlacionada com a adoção, mas hoje nós temos 2 tipos de pornografia de vingança. A pornografia de vingança real, que é quando o adolescente acaba filmando o ato sexual com outra pessoa e dispondo essas imagens, e hoje nós temos também a deepfake, que é justamente a manipulação ali de um rosto da pessoa encaixando no corpo de outro adolescente também, ou de uma adulta, e também temos essa situação dentro da escola. Aí eu pergunto para vocês, como é que nós vamos agenciar ou resolver tudo isso, gerenciar todas essas questões que elas não estão incutidas somente no processo de adoção, elas estão incutidas no desenvolvimento da criança e adolescente. E menos, acredito só eu aqui que não sou pai ainda, o Stefano é pai, tem 2 adolescentes e um baby, a Marta também é mãe, a doutora Cecília também é mãe, então vocês sabem bem do que eu estou dizendo. Então nós precisamos ter essas camadas de proteção. Eu sei que a rotina de todo mundo é muito corrida, né? E como é que nós vamos ter um curso de aperfeiçoamento? Olha aí, Stefano, já fica uma ideia para você ensinar algum macete aí de implementação desses fatores de segurança, porque eu, francamente, não sei absolutamente de nada disso. Sinceramente, não sei. Stefano, quer fazer alguma observação? Um ponto importante que você falou, doutor Michel, essa interseção da multidisciplinariedade, ela acaba que vai permeando quase todos os nossos debates, né? Porque, de alguma maneira,
Os temas vão se complicando, porque só na árvore do Civil Law, da citação, né, ECA, LGPD, Direito Civil, Código Penal, já virou um instituto de estudo. Para o brasileiro médio, compreender isso é difícil. Então, eu acho que a criança, ela não é vulnerável. Ela é hiper vulnerável, digitalmente falando, porque nós estamos falando de um ambiente de alta complexidade, cibersegurança. Uma criança não tem a capacidade plena de compreender as consequências da exposição dos seus próprios dados, e ela às vezes mesmo expõe, e isso muda completamente o cenário e o nível de responsabilidade de nós, gestores. E aí eu falo gestor como pai, como governança corporativa, como cibersegurança, enfim, como advogado, como jurista, independente, acho que até independe. Porque acho que no ambiente digital as crianças não controlam seus próprios dados. Terceiros é que decidem por elas, as instituições armazenam ali histórico, situação socioeconômica, saúde, dados psicológicos, processos judiciais, informações emocionais das próprias crianças. Então, o poder disso é enorme, né? Apesar do artigo 17 do ECA falar que as crianças têm direito à dignidade, a respeito, à inviolabilidade da imagem, à identidade, autonomia e valores pessoais, salvo o melhor juízo, hoje, violar esses dados sensíveis de criança também pode representar uma violação à dignidade protegida não só pelo ECA, mas também pela Constituição Federal. Então, isso é bem importante, as pessoas terem um senso de responsabilidade perante esses dados, né? Então, implementar severos protocolos ali em cima disso, para saber quem acessa, por que está acessando, como acessou, onde acessou, quanto tempo que ficou avaliando aquela documentação, ou para qual finalidade. Né? Sem esses mecanismos de proteção, eu acho que é um nível muito amador de utilização das ferramentais que existem de mercado e também de utilização ali de conceitos de proteção à dignidade humana do hipervulnerável. Né? Então, acho que uma frase que eu até anotei aqui para falar para vocês é que um eventual vazamento nesse contexto não está expondo informações. Expõe trauma, história e vulnerabilidade profunda. Então, eu acho que o cuidado, ele tem que ser um hipercuidado. Se estamos tratando de um hipervulnerável, automaticamente nós temos que também, de alguma maneira, tratar com hipercuidado. E eu acho que esse erro, ele é fatal na proteção da criança e do adolescente. Tanto que o próprio sigilo do Estatuto da Criança e do Adolescente ganhou uma dimensão digital muito grande, porque o sigilo que está previsto no ECA hoje pode ser interpretado também como um dever de cyberproteção, não só direito, tá? Dever. Então não basta, vou guardar os documentos. Não. Hoje o risco está no próprio sistema, no vazamento de informações para o WhatsApp, no e-mail, na nuvem, no acesso de pessoas que você não controlou. Qual que é o limite de responsabilidade civil ali, né? Responsabilidade civil objetiva, ou culpinha legenda. Eu elegi a pessoa e a pessoa foi lá e vazou a informação. Parabéns, você se incorreu ali na responsabilidade civil objetiva numa culpinha legenda, né? Traduzindo, para quem não é do direito, quem mandou você eleger alguém e estabelecer um acesso para aquela pessoa. A partir do segundo que você faz isso, você se incorre naquela responsabilidade. Antigamente, no dia a gente chamava, quem mandou mexer com isso? Quem mandou fazer eleger alguém para guardar essas informações, ou não eleger, ou não ter os deveres. Afinal, essa obrigação ela não é nem de meio, ela é de resultado. Então, não pode vazar informação. A partir do momento que vaza, você está automaticamente incumbido desses sensos de responsabilidades aqui. Então, eu acho que a governança de dados, ele não é de dados, é de pessoas. Tem uma pessoa atrás daquela informação. Tem um histórico da família atrás da informação, e às vezes o vazamento disso pode comprometer 30, 50, 60 anos de existência ou até mais daquela criança, e se acometer até de suicídio, né? O Dr. Michel tem alguns estudos nesse cenário que a coisa se agrava muito, né? De doenças psicossomáticas, de depressão, de bulimia, de anorexia. Eu mesmo já tive a situação familiar de ter que conviver com uma pessoa que tinha bulimia próxima a mim, e era severo, né? Era muito severo, parece que é uma doença
simples, mas não, comete a pessoa de depressão, comete a pessoa de uma série de transtornos psicológicos que, na minha visão, torna a pessoa até mentalmente deficitária. Então, acho que a gente tem que ter bastante cuidado com essas situações, porque o impacto não é, vazou uma foto, vazou uma informação, não, isso vai gerar um dano que vai transcender ali aquele dano imediato ali, de exposição à imagem, vai levar isso para um campo muito perigoso, e eu acho que o campo de interseção entre tecnologia, direito à adoção, direito menor também de ter um ente familiar, ele é extremamente importante a gente identificar que essas interseções entre áreas, elas têm que ser muito bem olhadas, porque se dissuadi-las entre si, se perde ali o dado, se perde a informação e se expõe a risco e insegurança muito alto. Perfeito. Pessoal, inclusive aqui no ambiente digital nós temos algo assim que pode ser totalmente debatido também, que é a adoção brasileira, né? Então nós podemos utilizar a internet, um exemplo clássico aqui, justamente para aquele gestor que deseja, né, entregar o seu filho, uma pessoa que busca também uma adoção fora da fila. Então eu posso utilizar uma fraude, esse mecanismo, justamente para alcançar um objetivo que é essa questão da adoção brasileira. Um caso bastante emblemático que eu trago aqui para vocês também são os grupos de Facebook, WhatsApp, que são frequentemente utilizados para fazer esse tipo de mediação aí, de adoção. Então, a jurisprudência hoje brasileira ela é pacífica e consolidada nessa parte também, combatendo a fraude ao SNA, e o desrespeito também à ordem cronológica ali dos pretendentes e habilitados. Então percebam que nós não estamos falando, como eu disse, né, de uma forma já repetitiva aqui, nós não estamos falando simplesmente do ECA. A matéria ela se estende por outros campos também. E aproveitando o gancho do Dr. Stefano, quando ele fala da LGPD, a digitalização desse processo de adoção também impõe um rigoroso controle acerca desse tratamento dos dados, especialmente acerca da LGPD. Então, a LGPD ela vem com esse viés de proteção também. O artigo 42 também vai falar do tratamento acerca desses dados, dos controles também, as operações. Então, imaginem o seguinte, a LGPD lá no artigo 42 vem falando de controlador e operador. Quem são essas figuras, professor? São os responsáveis ali por danos causados em razão da violação de proteção de dados. Então percebam que nós estamos trazendo justamente a LGPD também para dentro do processo de adoção. O que pode ocorrer também, professor? Pode ocorrer um conflito que chama conflito de direitos, que vai existir ali um debate hoje da doutrina. Eu sempre digo que doutrina é uma das fontes que nós utilizamos hoje, inclusive no escritório. Dr. Stefano e eu publicamos bastante corrente doutrinária hoje, em revistas de repositório do STF e STJ, e justamente isso, hoje tem uma divergência doutrinária acerca desse limite entre a exposição necessária para essa busca ativa, como eu mencionei, e também acerca do direito à privacidade da criança. Então nós temos uma divisão muito marcada, muito forte aí, e o entendimento hoje predominante é que a visibilidade para fins de adoção, desde que institucionalizada, prevalece sobre a reserva, pois visa materializar justamente o direito fundamental à família. Então percebam que nós estamos falando de um uso aqui também de uma ferramenta digital de uma forma totalmente consciente e totalmente prevenida, cheia de necessidades aí, de formalizações e de sistema também muito bem elaborado. Mas aí me surge uma questão sempre, lembra quando eu falei do binômio necessidade versus possibilidade? Nós não estamos falando aqui, imaginando uma instituição que tenha muito recurso para fazer tudo com muita folga de dinheiro. Então isso me preocupa bastante, porque quando eu penso nessa camada de proteção, e hoje eu sei que são extremamente altos os valores, eu tenho 2 serviços hoje que são bastante marcantes, que é com o Dr. Stefano e com o ILAIS também de Brasília. Lá no ILAIS eu trabalho com o terceiro setor. O que significa isso? Eu vendo solução para o governo federal e estadual. O que acontece? Quando o projeto chega na bancada lá do Instituto, nós temos que analisar a viabilidade econômica daquilo também.
Nós estamos com um projeto agora de violência escolar também, com foco na proteção da criança acerca da LGPD. Então, o primeiro ponto que chega ali, existe o recurso para esse tipo de projeto? Vamos supor, eu vou dar um exemplo para vocês prático. O projeto é de 3 milhões de reais, mas ele é para 2 anos e meio de execução de projeto. Vocês acreditam mesmo que esse valor ele é tão monstruoso e tão grandioso quando eu falo 3 milhões de reais? Não, porque você tem que contratar equipe, você tem que montar sistema, você tem que pagar alguém para monitorar sistema, você tem que fazer toda uma gestão. Então, justamente aquele valor que aparentemente era muito volumoso, na verdade, ele não dá conta no final de toda a questão. Tá? E existe um negócio também para quem trabalha com licitação ou terceiro setor, nós temos que fazer honra a todo o dinheiro que entra. Então, digamos que esses 3 milhões que vão entrar agora no projeto meu, eu preciso gastá-lo de forma integral e eu também não consigo uma complementação desse valor. Eu vou lá no órgão de competência que fechou o projeto comigo e peço mais um dinheiro para complementar. Aí seria uma ineficácia da minha gestão como coordenador e também da minha equipe lá do Instituto. Então, percebo que a partir do momento que nós temos uma situação dessa, multifatorial dentro da escola, que vai envolver criança e adolescente, dignidade da pessoa humana, igualdade, equidade, LGPD, direito civil, direito penal e outras situações, nós não podemos simplesmente tentar resolver isso com algo simplório. Inclusive, a nossa palestra aqui hoje é somente uma porcentagem mínima desse universo tão gigantesco. Né? Lá no escritório do Stefano, inclusive, a questão da cibersegurança é algo assim que se você entrar numa reunião de diligência, vai falar, meu Deus do céu, que profundidade que todo esse assunto tem. Então, são assuntos correlacionados que nós precisamos, de fato, pensarmos aqui acerca dessas questões. Professor, como é que nós poderíamos fazer aqui também uma analogia também com a questão dessa era digital e da celeridade? Será que essa celeridade hoje acerca dos procedimentos e processos, ela também auxilia ou ela prejudica? Na minha perspectiva, isso vai exigir uma cautela redobrada, porque ao mesmo tempo que nós temos essa rapidez, essa fluidez da inteligência artificial, do sistema automatizado, ainda continuamos falando de um processo de adoção de uma criança e de um adolescente. Então, para que essa adoção cumpra a sua função social, eu vou dizer que nós precisamos de 3 requisitos básicos aqui. A priorização dos canais oficiais, eu penso que a gente tem que utilizar somente apenas aplicativos e sistemas vinculados com os tribunais de justiça. O restante, grupo de Facebook, sabe aqueles grupos de Facebook? Tem de tudo, né? Então, grupo buscando um filho, imagina, não é assim. Inclusive, os grupos de adoção, eles não têm essa formalização também irregular, eles são totalmente regulares. Segundo ponto, evitar a exposição informal também. Eu sei que, às vezes, a causa ela é bastante nobre, ela é bastante necessária, mas também não cabe fazer divulgação à torta e direita. Quando eu vou em abrigo institucional, inclusive, eu não tiro foto de criança, eu não divulgo, a lei proíbe isso, e eu já vi políticos, vereadores e vereadoras fazendo isso, abraçando criança em acolhimento institucional, que está nesse processo também, e divulgando justamente para alavancar a campanha daquela pessoa. Então, isso é um absurdo. E o terceiro ponto que eu penso também é o respeito ao cadastro. Então, essa habilitação prévia é o único caminho seguro para garantir que essa adoção seja definitiva e irrevogável também. Stefano, quer fazer mais alguma pergunta? A gente já está indo para o final. Na verdade, não. Só um comentário que eu achei interessante, é que o futuro, eu ouvi um evento que eu estava participando, salvo o melhor juízo foi em Brasília, falando que o futuro das crianças está no digital. Eu acho que não é bem assim. Eu diria que o futuro da infância também será no digital. Porque as crianças já estão nascendo digitais. Então, eu acho que o futuro pode ser também, o futuro da infância pode ser vinculado ao digital, mas não pode ser único e exclusivamente isso. A gente está falando de horas de tela. Hoje nós temos um desafio enquanto
educadores, né, em ambos os aspectos, tanto quanto pais quanto educadores formais, de identificar os limites razoáveis daquilo, né? As crianças já estão nascendo digitais, elas já estão, infelizmente, ali, suas identidades e consciências já estão sendo formadas por robots, né? Fui descobrir sobre esse jogo depois que eu descobri que meu filho estava jogando esse jogo. Dados ficam ali eternizados, que as crianças vão imputando dados delas próprias ali, tem um centro de comunicação ali com adultos, e ali esses vazamentos você pode até acometer e acompanhar a criança pela vida toda. Então, acho que, para encerrar, eu acho que a proteção da infância no século XXI também depende da proteção da informação. Se você quer proteger de fato a infância deste século que nós estamos vivendo, para o próximo, acho que a gente tem que proteger a informação. E essa proteção de informação, antigamente a gente chama de NDA, né, Non-Disclosure Agreement, os contratos de confidencialidade, não é mais assim. Proteger a informação é o dado que realmente não pode vazar, não é um simples contrato. Ter acesso ao dado é não ter acesso, é bloquear na origem mesmo. Então, acho que nesse inteirinho, eu acho que eu, Stefano, a minha empresa, a Evidjure, ela vem para o mercado para promover cultura, né? Todos os eventos que eu participo, eu gosto sempre de deixar uma mensagem mais cultural, porque na prática a gente percebe que essas organizações, as empresas, as pessoas, elas tratam os dados sensíveis de uma forma totalmente incompatível com a complexidade das situações. E a natureza da complexidade humana está piorando com o advento da revolução tecnológica. Então, nós somos seres complexos já por natureza, né, química e biologicamente falando. Mas com tecnologia nós estamos juntando 2, 3 níveis de complexidade simultâneos. Então, se nós não tivermos um cuidado com a forma que nós tratamos isso, que a gente trata esses dados, na forma que a gente lida com eles, nós vamos continuar sofrendo intempéries, e eu acho que vai até piorar do cenário que a gente está vivenciando. Então, acho que não dá para estabelecer para o Estado 100% essa responsabilidade. Eu acho que essa responsabilidade ela é inerente a nós. Muito obrigado. Perfeito. E, inclusive, doutor Stefano, esse jogo que você mencionou, ele é um dos recordistas hoje de abuso infantil e indução também ao abuso infantil. Então, assim, pai responsável também, às vezes, nem sonha, como o Stefano falou, o filho dele é adolescente, ele nem sonhava que o filho jogava isso. E hoje eu acompanho também alguns casos de abuso, que eles surgem também, o abusador, ele acaba marcando encontro ou fazendo algum tipo de saída ali para trocar foto íntima com essa criança adolescente. Então percebam que, apesar dessa evolução tecnológica, nós estamos passando também por uma sensibilidade imensa, potencializada, que é vazamento de dados, não saber trabalhar com os dados. E a minha parte de preocupação falando do processo de adoção também, essa questão da possibilidade de custeio também dos tribunais e de tudo, por um aplicativo ou por uma via automatizada também bastante responsável com as camadas devidas. Eu penso que nós estamos passando aí por um momento bastante sensível. Para fechar minha fala, eu só vou comentar com vocês da resolução 289 de 2019 do CNJ, que ela vem dispondo justamente da nossa fala aqui, do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então ele traz também 3 pontos iniciais aqui, que é a dignidade e proteção. Então a resolução ela vai vedar qualquer tipo de forma de exposição que possa ser considerada como objeto ou adjetivo, né, ou mercantilização, ou entender aquela criança adolescente como um objeto de mercado, de venda, de troca, de moeda, porque a doutrina traz diversos termos também acerca disso. Então, os vídeos, eles devem focar na personalidade e não nessa questão do desejo técnico aí de uma supervisão também, que muitas das vezes nós passamos, né, não só do processo de adoção do interesse da criança e adolescente, mas também para o pretendente. Então, e outro ponto também é o controle institucional. Isso aqui me preocupa demais, porque a exposição deve ser pública, não pode ser pública, quer dizer, desculpa, e essa exposição não pública, ela é direcionada para um grupo específico de pessoas, ou seja, quem está de fato contido naquele rito, daquele processo. E nós temos também uma finalidade excepcional ali. As divulgações de imagens, fotos e vídeos
só é permitida quando esgotada todas as outras possibilidades de busca também de pretendentes habilitados no SNA. Para fechar minha fala, eu sei que nós falamos bastante aqui, já é 8h10, eu penso que o debate jurídico ele vai girar em torno dessa ponderação de interesse, ou seja, da proporcionalidade também, dessa convivência familiar, do desejo, do anseio de constituição familiar, mas também nós temos aí um entrave, que eu vou chamar de entrave acerca da LGPD, do direito de imagem e também da proteção da criança e adolescente. Muito obrigado. Obrigada, doutor Michel, doutor Stefano. Cecília, quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Eu queria, é uma coisa que é bem comum a gente ver no mundo da adoção, né? Por exemplo, eu recebo minha criança hoje, né? Estou com ela em casa. Aí eu já, pumba, começo a postar vídeos, então é uma exposição que, inclusive, Márcia estava comigo numa reunião com o Fórum de Central, né, Márcia? E as técnicas até colocando a preocupação dessa exposição das crianças por influência, e mesmo assim, pretendentes que acabaram, né, já são famílias, né? Acabaram de receber seus filhos e já estão postando nas redes, olha, fez assim, fez assado, olha isso, olha, queria que vocês comentassem um pouquinho, até porque a gente tem aqui vários pretendentes também, então para marcar essa situação, né? Ótima pergunta, doutora Cecília. Eu penso que essa exposição é a minha prática. A pergunta é muito interessante porque eu também já percebi isso, inclusive eu já percebi em estágios de convivência também essa divulgação de fotos. E isso é bastante preocupante. O que é o estágio de convivência, pessoal? O estágio de convivência não é adoção, é um estágio que você vai experienciar aquela situação de conviver com aquela criança adolescente. Então você não tem como ficar divulgando vídeos e fotos. Eu já vi coisas bizarras assim, de pessoa postando na rede social, no Instagram, no Facebook quase ninguém usa mais, né? Eu citei o Facebook porque esses grupos estão lá ainda. Eu acabei quando eu fui pesquisar acerca da temática, eu encontrei 2 grupos lá falando de troca de adoção. Isso é absurdo, tem que denunciar esses grupos. Mas eu penso também, Cecília, que isso é incabível, vocês não podem fazer isso. Nós estamos falando também, principalmente em estágio de convivência, de uma criança e adolescente que ainda não está na filiação de vocês. Ela já foi destituída do poder familiar da outra família, mas ela ainda está ali na guarda do Estado. Então tomem cuidado plenamente com isso, porque nesse momento vocês não podem fazer exposição. Professor, deu certo o nosso processo de adoção. Tenha um pouquinho de cuidado também, porque a criança adolescente recém-adotada, ela também precisa de um processo de maturação dentro da casa de vocês. Não é simplesmente chegar na casa e já ser o ambiente mais familiar adequado. Lembre-se, ela trouxe com a bagagem dela também de mão, ela trouxe também a bagagem sentimental dela, que vai incutir trauma, vai incutir muitas das vezes também uma resistência de estar dentro daquela casa, vocês sabem disso, porque nem sempre também a criança adolescente tem naquele primeiro momento um entrelaço ali com aquela família, pode ocorrer também um pouco de resistência, e o que vai vencer em tudo isso também é a persistência e a vontade, e sobretudo o afeto também de constituir essa família. Michel, tem um detalhe importantíssimo aqui. O problema não é o post, o problema é a permanência digital daquilo. Exatamente. Esse é o calcanhar de Aquiles. Então, vamos falar, acho que o momento de adoção ele é extremamente sensível, né? Tanto de cunho emocional, adaptação, reconstrução dos próprios vínculos, do trauma eventualmente anterior e o histórico familiar. Mas isso não pode, né? A criança não tem ali, de alguma maneira, ela não consegue consentir de forma real a adoção daquele conteúdo, daquela história sendo eternizada na internet. E isso é bem forte, porque além de ser sensível essa etapa,
existe uma linha muito tênue, e a minha visão, eu acho que isso é muito, perdão, é muito subdimensionado aqui no Brasil, entre afeto e superexposição. As pessoas acham que colocar uma bandeira atrás da criança e ficar postando foto é sinal de amor. Na verdade, é sinal de alter ego. Minha visão, eu acho que eu vou até me posicionar um pouco aqui, um pouco além da erudição, mas gera um ponto de inflexão ou reflexão muito forte, né? Compartilhar a felicidade é natural, é humano, mas transformar a infância da a criança em exposição contínua gera uma reflexão ética, na minha visão, para os próprios pais. Acho que os pais estão se acometendo ali de vários problemas emocionais não tratados, e com isso elevando a criança ao cubo, ao quadrado, em um nível de superexposição que não é saudável, né? Existe uma linha muito tênue entre afeto e superexposição. E, inclusive, já que aqui estamos falando de forma legal, o artigo 14 da LGPD fica muito claro que o tratamento de dados deve observar a necessidade, a proporcionalidade, a proteção integral e o melhor interesse da criança. O que é o melhor interesse da criança? E o que é a pergunta que eu vou deixar aqui como reflexão final? Será que esse conteúdo que você vai estar publicando com essa criança já não, é como se fosse o estágio probatório, né, doutor Michel, da criança, que está sendo publicado para proteger a criança ou para satisfazer a necessidade emocional dos adultos, né? Será que você está fazendo isso por você? Ou para satisfazer a sua necessidade emocional de publicar o quão felizes estamos, né? Já vi vários estudos até para pessoas adultas que essa imagem de alter ego de felicidade autoexpositiva na internet, ela na verdade é um reflexo de um oposto, né? Obviamente, uma foto de uma felicidade, um momento de alegria, não sei o quê, mas aquela constância de publicação, aquela família perfeita, aquilo não existe, né? Toda família tem seus defeitos. Então, acho que até que ponto ali, né, é uma necessidade emocional de nós, aí eu vou colocar eu como player também disso, ou uma vontade de proteger ali a criança, né? O que vale mais? Acho que essa é uma das reflexões finais desse espetáculo digital que nós estamos vivenciando com crianças. E no período de adoção, a recomendação que eu faria como humano, né, como profissional do direito, como humano, na dúvida, não faça, principalmente nesse estágio probatório, né? É um ato de acolhimento, de proteção, é um momento muito sensível. Eu mesmo nunca adotei nenhuma criança, penso em fazer isso um dia, inclusive. Não é um evento de exposição pública permanente. Pensando que todo esse estágio probatório pode ter situações conflituosas, dificultosas, tanto para o adulto quanto para a criança, e essa hiperexposição pode colocar gasolina nessa fogueira. Então, acho que essa reflexão é muito forte, e nós temos que ser os adultos na sala e não as crianças. Isso surge também do letramento, né? O letramento digital, que as pessoas não passam por isso. Ninguém está recebendo um manual, um código também de como se comportar na rede social. Inclusive, Stefano, semana passada eu conversei com uma secretária de uma médica minha e ela tem isso, ela posta o dia inteiro, ela fez uma cirurgia e ela posta antes e depois todo dia, incansavelmente, a mesma postagem, em ângulos diferentes. Eu fico pensando, será que isso é felicidade ou a pessoa está infeliz também, maquiando, né, tentando provar alguma coisa na rede social? Então, assim, nós não tivemos nós que somos do 1987, 88, nós não tivemos também essa questão do letramento digital. Eu lembro que na minha época lá de adolescente, ia lá no cyber, lá na internet de escada, um negócio horrendo lá para acessar, e hoje é tudo diferente, mas ninguém teve um acesso a um letramento digital. Nem quem passou pela adoção já está em fase adulta, nem quem está no acolhimento, nem os profissionais, eu também não tive. Então, às vezes, a gente se sente um pouco deslocado dessa questão. Cecília, não sei se nós respondemos a sua pergunta. Super responderam, muito obrigada. Outra coisinha que só
pontuar, né? Você comentou a questão dos grupos no Facebook, né? O Acolher já fez algumas denúncias, né, Marta? Ótimo. E a gente encontrou, né? Sim, a gente levou para o Ministério Público, né? A gente tinha alguns grupos, né, que a gente acabou entrando, né? E depois levou para o Ministério Público, fizemos denúncia, era aqui em São Ótimo. Paulo, no Rio de Janeiro. E assim, é assustador, né? E assim, realmente é uma coisa, e é recente. Eu não acreditei quando eu via, né, as escritas, né, e as mães, os relatos, né, da pessoa, eu tenho. Então, quem tem interesse entra em contato privado com a mãe que está gestante. E quer dizer assim, gente, que absurdo, né? Quer dizer, como é a ilegalidade, né? E correndo solto assim. E Procura uma Descaradamente. gestante assim, né? Também. sim, sim. E daí, como deixar bem claro, né, que isso é ilegal, né? E quer dizer assim, o Ministério Público aqui de São Paulo atuou, passou para o Ministério Público do Rio de Janeiro, foi para o Amazonas, sei lá, tinham várias Vários, né? redes, né, de pessoas. E é assustador, assim, e assim, mas e até como aqui a maioria, né, são pessoas que estão candidatos à adoção, é de que realmente numa hora de uma expectativa que você tá, né, que tem todo o processo legal que demora e que tem os cuidados, né, assim, necessários para você aproximar alguma criança e tudo mais, e que às vezes a pessoa fica afoita para acelerar esse tipo de procedimento, né, e cai numa coisa dessa. E é muito perigoso, né? Porque essa pessoa depois pode ser chantageada, quer dizer, todas as questões legais que vêm em cima disso, né? Às vezes a pessoa, ela pensa em resolver aquela questão imediato, né? E até a gente sempre fala, né, no acolhimento que a gente participa, assim, tipo, realmente existe um processo que é um processo, é uma gestação, né? Então você tem, até para você amadurecer, se você quer ou não adotar, né? Porque é uma decisão muito forte, para o resto da vida, né? Então, que assim, não é uma coisa que você vai devolver, né? E assim, realmente essa questão de devolução de criança, hoje em dia, o Ministério Público, né, tem apenado com penas pecuniárias assim para criança, porque é um absurdo, essa criança já está, né, que nem você diz, doutor Michel, ela já está numa margem, né, ela já sofreu uma violência psicológica, material, né, ela já está num setor de acolhimento e ela dali ela vai para uma casa que ela tem de tudo e de repente aquelas pessoas, não gostei muito da ideia, né, tipo assim, que nem um cachorro que você abandona, quer dizer assim, um bicho, né, e vai lá e devolve essa criança, quer dizer assim, então essa é a seriedade da adoção, né, a gente está aqui para falar sobre, né, então é um processo que a gente vai construindo, não é de um dia para o outro, né, então assim, a gente pode pensar duas vezes e não cair, né? Às vezes nessas questões de passar na frente de todo mundo, numa questão à brasileira, numa adoção à brasileira, esses subterfúgios que hoje em dia a internet facilita. Você tem acesso ao mundo todo online, né? Você pode estar na China, a gente está aqui todo mundo junto, e você pode buscar uma criança fora, uma adoção não que não seja brasileira, uma adoção ilegal. Né? E pensar o principal, que você vai carregar isso para o resto da vida. Você imagina uma criança, você sabendo a ilegalidade, alguém sabe daquilo, e hoje em dia, né, que nem o doutor Stefano falou, você tem como rastrear todas essas informações, alguém descobre isso, você tem esse peso para o resto da vida, né? Uma ilegalidade, você vai carregar isso. Vale a pena? Não, né? Então, assim, eu acho que é importante, assim, a função dos grupos de apoio à adoção é esse, né? De mostrar que existem essas outras alternativas, mas que, assim, não são ilegais totalmente e que, assim, não é por aí, né? Que você depois vai estar com o filho, com aquele medo de alguém tocar a campainha e falar, olha, eu sei o que você fez, eu quero tanto, ou então esses dados vazarem, né? Então, o quanto é perigoso isso, né? Então, vamos seguir a legalidade, vamos seguir a formalidade, né? A licitude, e não vamos fazer alguma coisa porque
sempre tem um rastro, né? Sempre vai, vocês vão, não tem crime perfeito, né? Uma hora se descobre. E ainda mais a sua consciência, né? Como pai e mãe, como você vai educar uma criança, você fazendo uma coisa errada? Quer dizer, como é que vai ser, né? A sua consciência daquilo, né? O que você vai falar, se é verdade ou não é verdade, se você praticou um ato totalmente ilícito, né? É E a isso. monetização, né, Marta? Porque hoje tudo isso, no fim do dia, está virando uma moeda de troca financeira, né? As redes sociais, os influencers mirins, exploração indireta ou direta da imagem das crianças, enfim, toda essa exposição emocional está virando moeda de troca, né? Monetização da infância. Eu acho que também, de alguma maneira, eu acho que é um direito, dever, né? A criança deve ter o direito de construir sua narrativa do futuro, sem herdar uma exposição digital ali que os pais, por um alter ego, e que é irreversível, feita por terceiros. Então, ela tem o direito de escolher a narrativa digital que ela vai construir para si própria, né? Obviamente com um controle parental ali nisso. Então, isso tem um nível de responsabilidade muito grande, e eu acho que esse é o maior nível de responsabilidade que nós temos. O controle de telas hoje é mais importante do que com quem que você está andando, que são coisas do nosso passado, né? Com quem que você anda, diga quem tu andas e lhe direi quem és. Não, diga com o que você assiste, diga com que tela que você olha, que jogo que você joga, quanto tempo você vai ter de celular, se o seu cliente exige iPhone, eu aceito o Motorola. Está gravado aqui, a Apple vai me mandar um brinde. Depois a Motorola vai mandar uma surpresinha. Mande para todos nós, então. Para todos nós. Exato. Então, assim, pessoal, eu acho que esse tema ele é difícil a interseção, né? Porque ele envolve muito tema, mas eu acho que no fim do dia a responsabilidade parental ali de um processo humano, existencial da criança, e a gente não afetar esse formato ali, essa formação da convicção da criança, né? Eu não estou em nenhum aspecto aqui demonizando nenhum pai nem família que faz isso, né? Eu só estou dizendo aqui que é para a gente refletir sobre essa responsabilidade digital nesses contextos mais sensíveis, né? Eu tenho bastante cuidado com isso hoje. Eu sou pai de um filho especial, né? Eu tenho um filho com T21, Mateu. Quem quiser seguir meu filho, tem um Instagram dele, né? Mundo do Mateu. Ele é um fofo, eu brinco, eu chamo ele de Majin Buu, é o apelido carinhoso que eu dei para ele, que ele é gordinho com milão. E ele fica bem rosinha quando ele come. Então, gente, para encerrar, eu acho que nós temos que ter um nível de responsabilidade tão alto, que nós estamos lidando com uma criança em formação já com severas dificuldades. Então, acho que isso acho que redobra ou triplica ali o nível de cuidado. Perfeito. Só uma observação, doutor Stefano, eu fiquei pensando, né, quando nós, né, eu sou mais da velha guarda, mas alguma foto que a gente tenha, né, quando você tirou, que era na época ainda impressa e tudo mais, e que de repente, se você imagina que a minha mãe tenha posto isso na internet e depois de milhões de anos eu estou fazendo um pós-doc que nem o Dr. Michel e aparece a foto lá da Marta peladinha, né, tomando banho, que a minha mãe achou a coisa mais linda e de repente Naquela época, cai, né? naquela época, né? Então assim, a responsabilidade disso, né? Quer dizer assim, eu não autorizei, eu, Marta, não gostaria de ver essa foto, quer dizer, a minha mãe pode achar a coisa mais linda, né, aquela foto, mas eu, Marta, não gosto, mas assim, hoje em dia essa foto vai circular, né, às vezes tem um desafeto meu, olha, acha lá a minha foto, olha aqui, né, tal, quer dizer, então assim, o limite, né, do direito, né, o meu direito à privacidade, né, e dessas crianças que hoje em dia são tão expostas, né, que nem o Dr. Michel, o Dr. Stefano falaram, o Dr. Stefano falou bem o alter ego, né, do pai, né, de expor, de falar, olha, minha filha andando a cavalo, andando de bicicleta, até que ponto isso, né, assim, o desejo dessa criança de estar sendo mostrada ali, né, até que ponto isso daí vai ficar para o resto da vida ali, né, circulando e passando e tudo mais, né.
Coloca a inteligência artificial nisso, dá para transformar a foto de uma sim. pessoa com roupa em sem roupa. Sim, Uma sim, foto de hoje uma em dia, criança fazer uma evolução natural até chegar aos primórdios adultos muito próximo e verossímil da tua imagem de hoje. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque antigamente era um cenário, hoje é outro. Hoje você coloca uma ferramenta de inteligência artificial, ela simula eu, simula minha voz, simula a conversa, o evento, a palestra. Então, hoje nós estamos vivendo um momento sui generis, né? sim, você propiciando isso, ainda você entregando de bandeja, né, numa rede, né, a foto da própria pessoa, você pode fazer milhares de coisas, né, coisa que antigamente a gente não tinha essa possibilidade. Mas eu acho que é isso. Alguém aqui, os participantes querem fazer alguma pergunta, aproveitar um momento? Cecília, mais alguém que está aqui? Renato. Oi? Ah, não? Cecília, quer fazer as considerações finais, então? Eu quero agradecer profundamente, né, a disponibilidade de vocês de estarem conosco essa noite. Eh, Foi muito rico, né, o que vocês trouxeram, principalmente creio que para os pretendentes aqui presentes tenha sido bem rico, bem útil, né? E é isso, agradecer bastante em nome do Acolher. E quem sabe a gente se encontra em outras oportunidades também, né? Com outros temas. É isso. Com certeza. Bom, obrigada, doutor Michel, doutor Stefano. Doutor Michel, eu sou fã número 1 dele. Doutor Michel, o doutor Stefano já está o segundo, número 2 fã, porque ele já deu várias palestras também. Doutor Michel é muito. Eu nunca vou esquecer uma palestra em Santo Amaro que ele deu da OAB, uma advogada chorou até, né? Foi do bullying, né? Foi bem na época Exatamente. também da pandemia, né, Michel? Foi. Então foi bem marcante, mas eu agradeço de coração a disponibilidade dos dois. Os dois são super ativos. Se vocês procurarem eles na internet, vocês vão ver que eu até descobri que eles nem dormem mais agora. Agora eu já entendi como que conseguem dar conta de tanta coisa. Agradeço vocês dois, todos os participantes aqui, contem com a gente do Acolher, que é muito importante essa troca de a gente, dessas conversas e aproveitar esse tempo de espera e adoção para a gente conversar sobre adoção, né? E os nossos anseios, angústias, na alegria e na tristeza. Tá bom? Aí a Cecília Exatamente. colocou aqui o link. Acabei de colocar que eu tinha esquecido o Eu link também disse. da plataforma do Apoia-se, caso alguém Aí tem tudo tenha disponibilidade de nos ajudar. apoiado. Além do apoio moral, apoio financeiro. Obrigada, doutor Michel e doutor Stefano, se quiserem falar alguma coisa. Obrigada. Bom, Marta, eu te agradeço imensamente. Eu não vou esconder que você é uma amiga minha, né, de longa data já, então, uma pessoa que eu gosto muito, que eu estimo muito, e a causa que é muito nobre, né, apesar que nós somos do jurídico, né, mas a causa é muito nobre, muito sensível também. Acredito que cada um de nós aqui traz consigo, carrega consigo uma sensibilidade também. O Stefano falou da questão do Mateu, do filhinho dele. Nós trouxemos também essas questões vinculadas com a adoção hoje, então tudo é muito sensível também e tudo é muito humano. Então eu saio daqui hoje bastante feliz e bastante emocionado também e fico à disposição de vocês. Stefano. Pessoal, só agradecer mesmo. É um tema ultra desafiador. Aliás, o Michel só me coloca em temas ultra complexos. Eu interpreto sempre como um macro desafio. Peço desculpas, né, eventual. Eu estou há literalmente 36 horas sem dormir, né? Acho que não vou bater o recorde de 48 horas, mas fiz questão de estar aqui. É um tema que eu acho que são nesses desafios que a gente evolui, né, de alguma maneira. Então, foi uma honra falar com vocês um pouco do que eu entendo sobre o tema. Não vou nem dizer estudo sobre, porque eu estou num nível muito superficial sobre isso, mas espero ter colaborado com todos aí. Com certeza. Obrigada a todos por estarem aqui conosco.
e até a próxima. Até breve.